No Brasil, há cerca de 24 milhões de portadores de deficiências físicas. São Paulo é a cidade com o maior número de cadeirantes. Apesar das mudanças na legislação, ainda existem dificuldades na acessibilidade de prédios residenciais. Cadeirante em decorrência de uma paralisia infantil, Silvana teve muita dor de cabeça para conseguir uma vaga adequada na garagem do último prédio em que morou. A vaga do apartamento que eu morava, ela era muito estreita, entre carros. Não tinha como colocar um carro ao lado da uma cadeira de rodas ao lado da minha vaga. Por uma questões mais de amizade, que uma pessoa trocou a vaga comigo. Os obstáculos podem estar já na entrada do prédio. Um pequeno degrau substituído por uma rampa pode fazer toda a diferença para quem anda de cadeira de rodas. Outra rampa foi colocada na garagem. Silvana ganhou uma vaga fixa, próxima ao elevador e com espaço suficiente para entrar e sair do carro. Também no subsolo, a porta do banheiro foi ampliada e a entrada adaptada para cadeirantes. Mudanças simples, mas que garantiram a independência de Silvana. E é uma coisa necessária. Como você faz para pedir toda hora que você tem que sair do prédio para alguém te carregar para dentro, para fora? Isso não tem condições. Além da aprovação unânime dos moradores, outro fator garantiu a realização de todas as reformas. A gente tenta melhorar. Talvez não fique aquela acessibilidade total, mas pelo menos a gente tenta colaborar. Contar com o bom senso do síndico e também dos moradores. Para conversar com a gente está mais uma vez aqui o Alexandre Marques, que é advogado especialista em direito de condomínio. Alexandre, obrigada pela sua participação. É um prazer mais uma vez, muito obrigado pela oportunidade. Alexandre, tem alguma lei específica que fale sobre acessibilidade em condomínios? Existem normas regidas pela ABNT, NBR, que dizem quais são as providências que os condomínios, prédios públicos e coletivos devem tomar para tornar os espaços de passagem e convívio adequados aos portadores de necessidades especiais, principalmente os cadeirantes, né, que tem essa limitação do espaço. A Constituição Federal da República, no artigo 5º, diz que todos têm o direito de ir e vir, né, e a dignidade da pessoa humana, que é a lei maior que rege essas relações, logo, os condomínios devem se adaptar a isso. De qualquer maneira, caso não haja uma conversa, um acordo entre os moradores e a pessoa que esteja fazendo essa solicitação, vai haver respaldo legal caso ela tenha que entrar na justiça. Haverá sempre. Nós sempre sugerimos que a pessoa primeiro procure o condomínio para um diálogo, para extrajudicialmente, na base do acordo, conseguir que o condomínio faça as adaptações necessárias para as necessidades dessa pessoa. Se ela não conseguir, ela vai recorrer ao judiciário e certamente vai ter sucesso nessa demanda. Existe uma determinação que está prevista em lei, né, Alexandre, que é a demarcação de vagas na garagem? Demarcação de vagas na garagem, muito bem lembrado por você, né? 2% das vagas de condomínios têm que ser destinadas aos portadores de necessidades especiais, principalmente os cadeirantes. E eles também devem ter o acesso próximo aos elevadores, às rampas de acesso, como esse condomínio fez as adaptações necessárias. Não há necessidade de uma assembleia específica para se aprovar, a gente apenas sugere que o síndico faça essa assembleia para programar financeiramente a vida do condomínio e o que ele vai fazer. Com relação a essas vagas, você estava falando nos 2% que são obrigatórios em cada condomínio, tanto em prédios antigos quanto novos ou é só para os novos? É válido apenas para os novos. Novos a partir de quando? A partir de 2008. Mas o que tem feito os condomínios antigos de um modo geral? Eles têm aceitado fazer essas adaptações porque realmente é um reclamo da população e é um direito do cidadão. Você estava falando, tocou num assunto bem importante, que a gente costuma falar que todas as mudanças, reformas, elas têm que ser aprovadas pela Assembleia, muitas vezes tem que ter concordância total entre os condôminos. Nesse caso, para fazer uma adaptação para algum morador que tem uma necessidade especial, não há necessidade de votação em Assembleia. Não há necessidade, porque é uma benfeitoria que tem que ser feita no condomínio necessária. É um direito do condômino, ele paga condomínio como qualquer um, ele tem direito a acesso e a uso das áreas comuns do condomínio como qualquer condômino. Agora, seria interessante o síndico realizar, sim, uma assembleia, primeiro para participar aos condôminos que também são coproprietários daquela área do que ele vai fazer e para programar essas formas necessárias. Então, vou começar pelo hall social, vou começar pela garagem, rampas de acesso,
né, elevadores, quais são as modificações que ele vai fazer. Bom, vale lembrar que essas mudanças, elas têm que ser feitas gradativamente para não fazer um rombo no orçamento do morador. Para não criar um outro problema, beneficia o portador da necessidade especial e acaba indiretamente afetando toda a comunidade condominial que vai pagar por essa conta justa, né? Mas o interessante é que haja mesmo uma programação para não criar um problema também para a massa condominial. E a gente fala nessa questão de acessibilidade, a gente logo pensa no caso, como a gente viu na reportagem, uma pessoa que anda de cadeira de rodas, mas a necessidade especial pode estar, às vezes, no caso de um idoso, ou uma pessoa que quebrou uma perna, vai ter que depender da cadeira de rodas por 1 ou 2 meses, pode ser uma benfeitoria para si próprio no futuro, né, Exatamente, Alexandre? a gente tem que pensar que, infelizmente, essa condição especial pode atingir a todos nós. Hoje é o nosso vizinho, é um companheiro de porta, amanhã, por uma infelicidade do destino, pode ser qualquer pessoa. Então, é realmente necessário o condomínio se programar a isso. As construtoras novas têm entregado os empreendimentos já com as adaptações necessárias. São os condomínios antigos que têm que se adaptar a essas exigências legais. Outras deficiências, como deficiência visual, também têm que ser pensadas no que se fala, por exemplo, no elevador, né? Isso. Tem que ter o braille. Tem que ter o braille na botoeira do elevador, ao lado dos botões normais. Muitos elevadores já têm a sinalização auditiva, inclusive para quem além do portador da cegueira, né, no caso, para poder ouvir que o elevador está chegando, abrindo a porta, fechando, qual andar que ele parou, né? Então, essas adaptações vêm sendo feitas. A obesidade também é um limitador de movimentos que tem que ser pensado em alguns condomínios. O idoso que usa aquele andador típico, né, para apoiar os passos, também. As rampas têm que ter graus de inclinação máxima e de atrito para que ele possa utilizar e, principalmente, também facultar a entrada de cães-guias para os cegos. Isso é obrigatório. Não só para os moradores, como para um possível visitante, Exatamente, né, muito bem lembrado. Não só para o proprietário que paga lá o condomínio e tem a obrigação, como qualquer pessoa, logo ele tem o direito de uso, mas um visitante que também precise ter esse acesso. Nós temos em condomínios em São Paulo 3 milhões de cadeirantes que, sem essas facilidades, vivem quase que num regime de reclusão. Alexandre Marques, advogado especialista em direito de condomínio, muito obrigada pela sua participação. Foi um prazer mais uma vez. Muito obrigado. Você pode participar também, mandando a sua pergunta para a gente pelo facebook.com/Guia do Dia Oficial. Dá para participar também pelo Twitter, no @guia_dia, ou mandando seu e-mail para guiadodia@tvcultura.com.br. Toda quarta-feira a gente recebe alguém aqui para tirar suas dúvidas sobre qualquer assunto relativo a condomínio. Vamos falar...